Seja bem-vindo ao programa Reviva. Um privilégio receber você aqui mais uma vez. Se você é uma pessoa que se preocupa com a igreja local, com o engajamento da sua liderança, com os processos de discipulado, evangelização, pregação, dos ministérios, se isso causa preocupações com o seu cuidado, o seu amor pela igreja, esse espaço aqui do programa Reviva é para você. A gente está na série Por que Revitalizar, chegando ao 4º programa com os meus amigos aqui, pastores, para a gente conversar hoje sobre o passo a passo do processo de revitalização. Se você está com a gente agora, mande esse link para um amigo seu, da liderança da sua igreja, pastor, membros da sua igreja que precisam acompanhar esse conteúdo, e vem com a gente começa essa conversa daqui a pouco. Muito bem, meus irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Opa! Bom estar com vocês aqui para a gente seguir nessa conversa sobre a necessidade da revitalização. Já falamos sobre princípio bíblico, falamos também sobre como começa a surgir a necessidade prática no 2º programa. Se você não assistiu, eu te convido a entrar na TV Viva Promessa e acessar esses conteúdos e assistir esses 2 programas. E também tivemos o nosso 3º programa sobre o papel da liderança. Beto, seja muito bem-vindo. É um prazer estar com vocês aqui. Estou aprendendo um caminhão, né, com pessoas experientes aqui, o Alex, o Fabiano, contigo. E vamos caminhar. O mais legal é que o pessoal não vê, né? É as nossas conversas dos bastidores aqui, melhores, tudo que a gente está anotando um do outro aqui no tempo. Pena que não dá para divulgar todos esses bastidores dessas boas conversas que a gente está tendo aqui nesse período. Fabiano, seja bem-vindo mais uma vez. Valeu, meninos. Obrigado, meninos. Obrigado pelo menino. Tamo junto, vamos lá. Valeu, pastor. Alex, seja bem-vindo mais uma vez. Valeu, muito bom estar aqui. 4º programa, né? Vamos lá. 4º programa. Esse, né? Dele é esse, né? Mas sem contar os anteriores. Sem contar o que ele já fez, verdade. Você está quase querendo pegar o meu lugar aqui. Gente, vamos lá. O passo a passo da revitalização. Eu acho que, do que a gente já ouviu, quem está acompanhando os programas está vendo isso, talvez o primeiro passo é a pergunta. O primeiro passo foi as perguntas que surgiram no nosso coração, no coração de vocês, e que vocês, usados por Deus, levaram essas perguntas para dentro da igreja, num primeiro momento, para um grupo de pessoas, até que alcançasse toda a liderança. E a partir daí, um processo de treinamento ou de capacitação ou mesmo de revitalização pastoral e da liderança da igreja, para que isso pudesse chegar até a igreja. Estou certo? Esses são os primeiros passos. Alguma coisa diferente, algum detalhe importante? Por favor, quero ouvir vocês. Quando a gente vai falar de liderança, capacitação, pastoreio, né? Uma revitalização no pastoreio, tudo isso buscando uma conscientização da liderança. A liderança consciente de que precisamos de uma revitalização, que a revitalização é um processo inspirado por Deus, vindo da parte de Deus, né? E que a gente vai seguir para onde? Para um objetivo bíblico. A gente, volto a dizer, eu falei isso que lá, acho que eu falei no primeiro programa. Nós não vamos virar a igreja badalada da cidade ou do bairro. Nós vamos nos tornar uma igreja bíblica, né? No sentido, igual a igreja, a gente falou da igreja de Filadélfia, né? Das cartas do Apocalipse, uma igreja cristocêntrica, aberta, né? Receptiva, enfim. A ideia é essa. Legal. Seguiu esse processo. Sim. Com a liderança e um processo de treinamento ou de capacitação. Como é que você... No nosso caso ali, a gente tem um processo de treinamento e capacitação, mas o processo de pastoreio individual, que é aquele processo de conscientização, porque, veja, a gente tem pessoas extremamente capazes lá. Eu tenho que aproveitar essa capacidade delas. Desde que elas consigam enxergar
a necessidade da revitalização. E é claro, né? Vamos sentar, vamos reunir. A nossa conscientização foi em forma de um pequeno grupo que a gente faz até os dias de hoje, falando passo a passo do que é ser um líder ministerial, o que é uma revitalização de igreja, para onde a gente quer chegar. E é claro, quando a gente fecha na nossa missão de igreja, que é o que a gente se enxerga, olha no espelho, é isso que eu sou. Né? A missão ela mostra para a gente. Eu sei quem eu sou agora. Né? Mas para chegar nisso é esse processo, conscientização, que eu coloco isso de um aconselhamento pessoal, pastoreio pessoal com cada um deles. Também em grupo, claro, eu tenho reuniões mensais de grupo com a minha liderança hoje em dia, mas esse pastoreio individual ele é fundamental. Legal. E só para, não precisa falar qual foi o próximo passo, mas é só para a gente, para o pessoal que está junto com a gente aqui acompanhando. Entre a pergunta e a tua pergunta, se eu não me engano, foi como é que tem sido o nosso crescimento. Sim. Entre a pergunta, o envolvimento da liderança, as reuniões que trouxeram a liderança para sonhar junto ao projeto e as primeiras percepções da igreja de que algo estava acontecendo, foi quanto tempo? 6 meses. De 6, não deu um ano, mas a gente pode fechar em 6 meses. Legal. Como é que foi lá em Santo Amaro? No meu caso, a construção da filosofia ministerial foi 2 anos, né? Foi 2017 e 2018. E tudo isso foi construído com a liderança e, paralelamente, no púlpito, né, eu fazia as ministrações bíblica e eclesiológica para a igreja. E também já teve alguns momentos que eu prestei um breve relatório para a igreja dos conteúdos que estavam sendo conversados pela liderança. Ah, legal. Né? Então, a igreja já começa a perceber Sim. que está acontecendo alguma coisa antes Sim. dos 2 anos. Sim. Então, a minha fala sempre foi essa, nós estamos tendo reuniões, estão acontecendo algumas coisas, e em determinado momento eu vou falar para vocês. Aí chegava esse tempo e eu colocava, né, fazia exposição, apresentava um breve relatório do que nós conversamos, né. Então, nesses 2 anos foi assim. Aí quando foi no ano na qual nós começamos a colocar em prática, aí sim começaram a nascer já algumas mudanças na prática, se iniciando pela liturgia e pela área do ensino da igreja. Legal. A gente já volta nessas questões ministeriais, que eu acho que é muito importante para quem está com a gente, é o que eles estão esperando. Porque pastor e liderança, a gente já marcou bem. Sim. Que são passos fundamentais. Mas só para a gente fechar aqui, Alex, como é que isso se deu, como é que isso tem se dado para você ali em Barão Geraldo, do ponto de vista desse passo, né? De chegar, você disse que ficou um tempo por conta de outras funções sem o pastoreio, se reposiciona como pastor em Barão Geraldo, e aí começa a lançar as perguntas até que a igreja comece a sentir isso. Como é que foi isso lá para vocês? Eu fui mais ansioso, né? Eu acho que eu sou ansioso, preciso tratar a minha... Você está percebendo isso nesse programa? Tá no caminho certo, faz corrida. Eu te falo de um psicólogo, fique em paz. Porque talvez o próprio contexto que você citou, né? Fez com que as coisas caminhassem um pouco mais apressadas, né? No nosso caso, entre essas conversas, né? Conversa com os presbíteros, conversas informais, conversa com o conselho, né? Validação do projeto no conselho. Cafés na padaria. Cafés da padaria, né? E apresentação do projeto para a Assembleia, que eu me lembro que nós fizemos a primeira Assembleia da igreja já com esse grande desafio de apresentar um projeto para a igreja, né? Isso foram só 3 meses. Então, de janeiro até final de março, foram apenas 3 meses, né? Talvez se não fosse ainda o projeto finalizado, já era assim um pré-projeto, né? Dos principais caminhos que a gente seguiria e que alguns deles, pelo meu contexto, eu necessitava de uma aprovação imediata da igreja. Foi aprovado no conselho, eu precisava dessa aprovação imediata também da Assembleia para que a gente continuasse dando os passos, né? Então, acho que por esse contexto todo, foi um período de 3 meses, né? Esse passo até a gente apresentar um pré-projeto. Legal. Isso eu acho que já vai mostrando para o pessoal, e ficar claro para a gente aqui nas nossas conversas também, que não tem um caminho pronto. único e pronto, né? Sim.
cada realidade pediu uma circunstância de tempo diferente, sim. pessoas diferentes envolvidas. Sim. E o próximo passo que cada um tomou nem sempre é o mesmo. Sim. Fabiano comentou liturgia e ensino, né? Eu lembro que em programas anteriores você falou da questão que a pergunta, né? Foi a pergunta assim, tá bom, a pessoa chega na igreja, o que ela faz? Como é que a gente conduz essa pessoa no amadurecimento, né? Então, talvez a classe de novos membros para vocês foi importante, né? Então, fala para a gente um pouco agora, sim, da questão tanto da classe de novos membros, o que ela é e da questão litúrgica também. Tá, vamos lá. A classe de novos membros, ela responde em partes à pergunta que foi dada a início, né? O que fazer com um membro, uma pessoa nova que se decide se render a Cristo na igreja, e qual é o próximo passo? Então, a classe de novos membros é apenas um passo de todo um processo que ela passa na igreja ainda, né? Então, a classe de novos membros é um ambiente onde não só uma pessoa nova, mas uma pessoa que, por exemplo, vem de uma outra denominação, ou até mesmo vem de um outro bairro, deseja congregar conosco lá, ela passa por essa classe. E nessa classe nós apresentamos as diretrizes bíblicas do processo ministerial da Igreja de Santo Amaro, né? Que é amamos a Deus, amamos ao próximo, discipulamos e compartilhamos o Evangelho. Então, quais são as bases bíblicas para essa filosofia ministerial? E também mostramos quais são as principais ações da igreja, né? Que são ordinárias, né? Pequenos grupos, uma atividade que nós chamamos de igreja nas casas, onde os irmãos se movimentam, né? Sai daquela ideia de que tem que ter um grupo específico para evangelizar, mas toda a igreja ela precisa pelo menos um sábado por mês sair para evangelização, né? Então, Igreja nas Casas ele é essa ação. Temos sido impedidos por causa da pandemia, né? Não dá para fazer aglomeração, mas está ali, está no nosso DNA essa ação. Então, voltando para a classe de novos membros, então esse conteúdo é apresentado e as pessoas, em 5 encontros, elas vão entender como que a IAP Santo Amaro funciona. Né? A IAP Santo Amaro é assim, as ações são essas e as nossas bases bíblicas, com base nas diretrizes, são essas, né? E aí depois nós recebemos essas pessoas oficialmente na igreja, aqueles que são membros são recebidos como membros, e aqueles que não são membros vão para a classe batismal, enfim, outros. A gente está numa outra fase que nós estamos entrando nesse ano, que é trabalhando para concretizar a classe de dons, que já está pensada há 5 anos atrás. Mas lembra da paciência que eu falei? É isso aí. Né? Então, há 5 anos atrás foi pensado, mas entendemos que está chegando próximo de colocar em prática ela. Né? Então, a classe de novos membros dá esse upgrade. E aí, uma pergunta, como a gente falou, muito pergunta, e é natural isso, uma pergunta a gente sempre em conversa ali com o pessoal da música, né? Quando uma pessoa entra aqui na igreja, elas entendem o que está sendo falado lá na frente? O linguajar, né? A letra, Cristo é exaltado nessas letras, né? O Ministério de Louvor entendeu bem, né? Na verdade, não fugiu muito do que eles já faziam, né? Já eram muito cuidadosos quanto a isso, mas sempre há um afinamento de uma letra, de uma música ou outra, né? Então, qual é a ideia? Que a pessoa, ao entrar na igreja, ela precisa entender o que está sendo dito lá na frente, né? E isso também aumenta a nossa responsabilidade como mensageiros, né? Porque o púlpito é pastoral, e eu prego assim constantemente na igreja, né? Entendo que a responsabilidade é do pastor de alimentar a igreja. Lógico que tem outras pessoas que acabam pregando também, os próprios pastores da igreja que pastoreiam comigo lá, alguns outros irmãos que também contribuem na pregação, mas eu chamo muito essa responsabilidade para mim, devido àquilo que as Escrituras pedem para eu fazer como pastor da igreja. Então, houve essa mudança na liturgia, porque antes, outrora, era uma pessoa que abria o culto, conduzia, né? E nós achamos por bem que o próprio Ministério de Louvor, como Santo Amaro, o Ministério de Louvor ali é um ministério muito vibrante, né? Eles conduzem muito bem a adoração ali.
Então eles abrem o culto e seguem a adoração, né? Cantam ali 2, 3, 4 louvores ali dentro de um tempo determinado e aí passa a palavra para o mensageiro e no final sempre tem que ter uma oração aplicativa, seja pelo próprio pregador ou seja pelo pastor que vai assumir uma oração aplicativa, uma oração por imposição das mãos, oferta e Deus abençoe vocês. Né? Então, essa tem sido a nossa liturgia. Eu entendo que foi as mudanças que contribuíram muito para um entendimento da igreja de entender assim, olha, tá diferente, né? Tá Sim. diferente, né? Então, foram esses 2 principais ações, né? Que a liderança, nós juntos lá conseguimos a colocar em prática lá. Você chegou a falar para a gente aqui, e eu achei muito interessante, eu acho que é importante o pessoal entender do ponto de vista de uma construção de filosofia que trabalha, você falou, amamos a Deus? Amamos a Deus, amamos ao próximo, discipulamos e compartilhamos o Evangelho. Muito bem, isso faz parte daquilo que também vai ser explicado lá no Novos Membros. Sim, sim, sim. E o que eu achei interessante é o fato assim, por exemplo, se eu mudar para Santo Amaro, e eu vou congregar lá com o pastor Fabiano, Sim. Eu conheço a denominação, mas eu preciso, como um novo membro de Santo Amaro, ter clareza da filosofia da igreja. Isso. Então eu participaria da classe de novos membros, né? Você é muito bem-vindo lá. Júnior, eu acho que você colocou um ponto importante, porque às vezes nós mesmos, né, a gente pode cair numa certa arrogância, né? Eu posso cometer esse pecado de repente, porque eu já sou pastor, sou um presbítero já há alguns anos na igreja local, ou tenho uma experiência ministerial, e agora eu vou congregar numa igreja e por que eu tenho que participar de classe de novos membros? Eu não preciso disso. Não, na realidade precisa, porque no nosso caso, a ideia ali é apresentar a própria igreja. O que a igreja pensa da missão que Deus confiou a ela? Nós temos uma declaração de missão local, nós sabemos aonde nós queremos chegar. Né? Então, é importante que quem vai chegar entenda quais são os passos, né? Como nós chegamos até ali, que não foi em vão, e aonde nós queremos chegar. E aí a pessoa fica à vontade para escolher se quer congregar ali ou não. Né? Então, ela tem... Porque, às vezes, infelizmente, acaba acontecendo, e eu acredito que os líderes e pastores que estão interagindo com a gente aqui, vai me entender, talvez até já passou por alguma situação. Às vezes, infelizmente, uma pessoa está numa determinada igreja e ali ela quer implantar alguma coisa, algum projeto, e de repente o pastor entendeu que aquele projeto para aquele momento não era interessante para aquela determinada igreja. Né? E aí ela se chateia ali pela recusa, né? Aí vai para uma outra igreja e aí tenta a mesma coisa. Então, no nosso caso, a pessoa ela vai entrar lá e vai perceber, não, aqueles já funcionam assim. Né? Então, nós já temos diretrizes, a igreja já tem diretrizes, e que foi pensado, que foi orado, que foi conversado, foi ponderado. Né? Não foi por acaso. Então, é importante que o Júnior Mendes, ao chegar em Santo Amaro, né, ele passe ali uns 5 sábados ali, conhecendo a igreja local. Né? Ele vai conhecer e quais são as bases bíblicas das diretrizes da qual nós professamos a nossa declaração de missão. Muito legal. No caso de tanto Barão quanto Sorocaba, a gente vê como um passo, né? Pastores, liderança, período de treinamento, 6 meses, 12 meses, 24 meses, 3 meses, e aí a gente começa a perceber a classe de novos membros sendo algo que vai dando essa cara para a igreja. Quero imaginar que todo mundo que já era da igreja passou por esse processo, né, Fabiano, de entender esses aspectos bíblicos da missão de vocês. Sim, né? sim. Isso foi falado de púlpito, né? Foi apresentado as diretrizes. E aí a gente tem Sorocaba e Barão aqui. Como é que foi esse próximo passo? O passo público, que a igreja começa a visualizar. Aqui a gente tem uma assembleia, né? Passa na assembleia e aí começa a ser implantado algumas coisas, mexido algumas coisas. Como é que isso acontece? A gente define com a liderança, a gente estabelece 5 diretrizes.
Dentro dessas diretrizes, né, são elencados um líder para cada uma delas, e aí abaixo delas, né, o desdobramento, né, de cada desafio. Isso é apresentado para a igreja, e se eu posso destacar duas coisas aqui, que eu acho que são assim, muito evidentes, né, é o aspecto do culto público. Então, há uma proposta assim, intencional de revitalização do culto público. Não que o culto fosse ruim, né? Eu acho que isso precisa ficar mais uma vez claro, né? Nós não estamos dizendo que os nossos cultos são ruins. Não desvalorizando o que aconteceu até o momento. Né? Mas talvez, às vezes, uma simplificação do culto vai ajudar nessa comunicação para o não cristão. Então a gente passa por esse processo lá de também tentar simplificar o culto, retirar um pouco daquele olhar formal, né, que nós tínhamos para o culto. Talvez muita gente passou por essa experiência, né? Antes todo mundo ficava lá alinhado, né? A gente tirou esse alinhamento que havia lá. Então todo mundo assiste o culto da parte de baixo. O Ministério de Louvor é responsável. Nós temos uma pessoa que faz a abertura, né? Do que é responsável por fazer essa abertura, essencialmente em um dos nossos cultos. Mas a gente tirou aquela formalidade excessiva, simplificamos a liturgia. Então acho que isso foi um aspecto assim intencional que se tornou muito evidente para a igreja precisou se adaptar a esse novo momento. E o outro aspecto que eu destacaria é o do ensino. Propositalmente também a gente começa a trabalhar essa questão do ensino, seja na capacitação ministerial ou seja através do próprio púlpito, esse ensino focado na eclesiologia missional da igreja. Porque teologicamente, aliás, doutrinariamente falando, eu já disse isso aqui, nós tínhamos, né, sempre tivemos uma igreja muito forte, né, uma igreja com identidade promessista muito forte. Mas a liderança identificou essa necessidade de trabalhar aspectos missionais dos cristãos. Essa possibilidade de cada um de nós, de fato, ser um missionário, né, onde Deus nos colocou. E inclusive pensar no próprio contexto ali próximo, né, no entorno da igreja, como cumprir essa missão. Então eu penso que a igreja ela foi, a partir desse momento assim, ela foi não sei se é a melhor palavra, mas ela foi assim saturada, né, de informações, de conteúdos, para que ela entendesse esse aspecto em relação à missão. Então acho que culto e ensino foram dois aspectos assim muito importantes. Basicamente o púlpito ele está na mão dos presbíteros, com algumas exceções, mas basicamente também quem ensina, né, é o entendimento que a gente tem pelo Novo Testamento. Quem ensina o Novo Testamento basicamente são os presbíteros, né, que presidem a igreja. Muito legal. Vamos ouvir um pouco a experiência de Sorocaba. Quando a gente para pensar a igreja, e detalhe, a gente não parou de pensar. Nós estamos até hoje desenvolvendo um projeto. A gente não tem problema nenhum de parar, de voltar atrás. É um projeto em desenvolvimento. De ajustar, né? Toda hora a gente está discutindo sobre isso. Então, passamos ali os primeiros 6 meses, nós começamos as primeiras ações. Evidentemente que vai para a área do ensino. Púlpito é uma coisa que a gente vai começar a lidar com ele, trabalhando algumas demandas. E aí, olhando um pouco para a igreja, a gente percebe que a igreja de Sorocaba, em especial, a igreja na qual eu pastoreio, é uma igreja que não tem aqueles segmentos familiares, que é muito comum na igreja adventista da promessa, né? Que tem o vô, que tem os filhos, que tem aquele monte da família. Lá não. Lá você tem algumas famílias, mas são poucos, os núcleos familiares são muito curtos. Pequenos. Pequenos. Eles não são aqueles que se espalharam pela igreja inteira. Então a gente identifica que as pessoas não têm família em Sorocaba. A partir daí, as pessoas que chegaram em Sorocaba foram se anexando à igreja, foram se juntando à igreja, e a gente olha que é o seguinte, o vínculo que essas pessoas têm é a própria igreja. Olhando para isso, começamos a trabalhar ali a parte de relacionamentos. Nossa primeira série foi a questão de relacionamentos, os mandamentos de mutualidade. E Deus
mostrando para a gente esse caminho, a gente foi fazendo, tanto é que a nossa construção da missão é uma família que em Cristo acolhe, que não é feita naquele momento, mas ele é feito quase no meio de 2019, final de 2019. A gente termina essa missão, por quê? Porque a gente viu que essa era a demanda da igreja. Ok, a gente começa a fazer uma mudança no púlpito, o que acontece? É uma mudança muito radical, tinha muitas pessoas que pregavam, era uma cultura da igreja, mas junto com os pastores entendemos que era hora de mudar. Então o púlpito é restringido aos pastores. Basicamente são 3 pastores que pregam hoje na igreja. Eu prego mais de 50% das mensagens, os outros pregam também. No entanto, a gente faz também um caminho de capacitação. A escola bíblica, ela é transformada, antes aquela escola bíblica que todo mundo dá um pitaco, era bem comum da nossa igreja. Mas aí o nosso líder de ministério, nosso líder de ensino, que é justamente o co-pastor da igreja, ele capacita professores para ser aula expositiva, onde o cara vai lá, ensina mesmo. Tem a participação, tem, só que é num outro jeito, não para falar aquilo que eu acho, mas para perguntar e caminhar. Também existe uma capacitação de mensageiros. Não é para pregar no culto, mas é para pregar para os seus liderados. Por exemplo, quem participa de uma capacitação de mensageiros? A líder do Ministério Feminino. Para quê? Para que nos encontros de mulheres ela tenha condições de pregar. Então a gente trabalha assim, a questão também da sinergia é uma coisa importante. Tudo que fazemos é focado naquilo. Por exemplo, esse mês, né, a gente está pensando sobre alegria na igreja. Tudo é focado em cima disso. A gente pensa mais para frente, inclusive, com um pequeno grupo, a focar nisso também. Isso é uma parte. Também começamos ali, é o trabalho da formiguinha, todo dia, no grupo do WhatsApp da igreja, devocional do pastor. E aí você vai trabalhando pontos de fé, pontos de salvação, perdão, você vai vendo as demandas da igreja. Desde 2018 até hoje, de segunda a sexta, nunca falhou. Vídeo ou texto? Texto. Por que texto? Porque texto o cara vai lá, lê rapidinho. Vídeo nem sempre o cara tem internet para baixar. Joia. E assim, é um texto, às vezes é um texto pessoal meu, os outros pastores também colaboram. Também não tenho problema nenhum de pegar um texto de um outro autor e deixar claro que é de outro autor, mas isso é o trabalho de gota. Inclusive a pessoa que entra na igreja, a primeira coisa que a gente oferece, você não quer receber o devocional do pastor no seu celular? Ah, quero. Essa pessoa ela recebe até o momento que ela entra no grupo da igreja, ela vê que os devocionais estão lá dentro. Então esse é o nosso trabalho de gota em gota. Isso é o primeiro momento. No segundo momento nós revitalizamos o culto que era necessário. É difícil porque tem uma cultura no interior de São Paulo, então existem culturas muito fortes, né? Mas olhando para a igreja, olhando como eram feitas as coisas, eu vou dar um exemplo aqui muito que todo mundo vai entender, que está no interior de São Paulo. No desenvolver do culto tem um momento chamado a oportunidade, que eu vou apresentar um solo. Isso é muito comum nas igrejas. Só que tem alguns problemas. As pessoas às vezes não vão preparadas, falham no dia de ir, e aí fica aquela coisa improvisada. Como a gente pensou, olha, o culto ele tem que ser voltado para aqueles que não são alcançados. Não posso ter buraco no culto. Eu tenho que priorizar o que no culto? Eu tenho que priorizar o louvor, a palavra e a oração. A oração estava muito reduzida. Nós tiramos os buracos, não tem mais o dirigente ele até tem, mas ele é o cara que vai fazer hoje a ministração da oferta, porque entendemos que isso faz parte da celebração, é uma forma de louvor, ele faz essa ministração, abre o culto com uma oração, já é o ministério de louvor. 2 louvores depois é a mensagem. E aí tem uma oração de aplicação da mensagem que é sentado e depois uma oração de joelhos, que é a nossa oração de contrição. Então a gente reduziu, o nosso culto é um culto até curto, mas isso é o segundo passo depois do púlpito estar revitalizado. É lógico que para o púlpito revitalizar, ele é transformado, então não é mais temas livres de mensagem. Desde 2018, mais intensamente, de 2019 para cá, a gente trabalha 100% com série de mensagens na igreja, né? Então esse eu tenho feito o nosso caminho, e hoje a gente chega numa igreja que a gente prepara pessoas, revitalização no culto, e que se vê como uma família. Uma igreja que a gente aplica, a nossa principal aplicação é na parte relacional, né? Eu acho que só para, antes da gente caminhar aqui nos passos, você falou um negócio que me fez lembrar um aspecto muito importante. Eu acho que todos nós já tivemos essa experiência, mesmo antes de pregar em séries. Acho que todo mundo aqui está pregando em série, né? Séries de mensagens
que acompanha ali 3, 4 sábados, 5 sábados, com temas que são relevantes para a edificação da igreja local, né? Mas eu acho que todos nós já tivemos experiência, como tantos outros pregadores aí que estão assistindo a gente, de ouvir aquilo assim, hoje, pessoas que vêm especificamente, né? Hoje Deus falou comigo, a mensagem foi para mim, né? Todo mundo já ouviu isso, né? Sim, sim. Eu queria testemunhar e dizer, e acho que vocês vão testemunhar junto comigo, que o fato de pregar em séries não muda em nada o fato de que o Espírito continua atuando na vida das pessoas do ponto de vista de uma mensagem que foi planejada do ponto de vista do planejamento da igreja em séries. Lá em outubro do ano anterior, uma mensagem que já está definida para ser pregada em abril do outro ano, e no dia que você prega aquela mensagem, ter ali uma pessoa que fala, hoje eu tinha que estar aqui para ouvir isso, eu nem viria, mas eu vim. Isto é, Deus continua usando, porque o Deus que está naquele que ora para preparar a pregação da sexta para o sábado, como quero crer que muitos de nós já fizemos isso, é o mesmo Deus que age 6 meses antes para saber quem que vai precisar ouvir aquilo lá na frente, né? Eu acho que há uma impressão de que as séries elas são mensagens aleatórias que são sacadas e jogadas, mas elas não são assim. Não é dessa forma que a gente prepara as séries de mensagens. As séries de mensagens são preparadas com oração. A gente ora para que Deus nos direcione. E além da oração, eu acho que tem um aspecto muito específico de cada igreja. Porque quando a gente faz séries de mensagens, um dos nossos fundamentos é pensar justamente nas necessidades locais. Sim. Então, o que Deus quer falar com a igreja que a gente pastoreia, que a gente serve, de acordo com as necessidades locais daqueles irmãos que nós temos lá. É claro, às vezes nós temos temas de séries de mensagem que serão comuns, né? Eu aplico na minha igreja, o Beto pode aplicar a mesma série na igreja dele, no Movimento Radiação, em São Paulo, mas a gente também tem essa experiência, que talvez seja maior do que a primeira, de ter uma direção assim clara de Deus, né? Para perceber, não, a igreja está precisando caminhar aqui nessa linha. A direção da igreja, ela sentou, ela entendeu como uma das necessidades da igreja é o amadurecimento no discipulado, por exemplo. Ok, a gente vai falar sobre discipulado e Deus vai dirigir a igreja, Deus vai abençoar a igreja com base nesse tema. Sim. Muito então, legal. Séries de mensagens não são mensagens aleatórias simplesmente, são mensagens dirigidas por Deus e que têm um propósito. Eu me lembro que quando a gente aprovou na igreja local isso, eu precisei explicar isso. E eu precisei dizer para a igreja que o propósito da série de mensagem é que a igreja ela seja amadurecida em determinados assuntos. Assim como a gente tem uma lição bíblica que a gente fica um trimestre falando sobre determinado assunto e a gente sai depois desse tempo, né, mais maduros, mais sólidos em relação àquele tema, assim também a série de mensagens elas podem fazer isso com a gente. Júnior, permite, acho que no começo da prática daquilo que foi conversado, né, entre a liderança, o que Deus colocou no coração da liderança, é importante conversar com a igreja sobre o que é essência e o que é forma. Né? Então, nós temos a Bíblia, que é a essência. Agora, o culto é forma. Né? Às vezes, a mensagem é uma forma, não seu conteúdo. Então, tem pregador que sobe no púlpito, cita o texto, né? Tem pregador que sobe e não cita o texto, mas depois ele vai fazer uma exposição bíblica. Né? Tem pregador que sobe e ora, e aquele que sobe e não ora no início não é menos espiritual do que aquele que ora. Então, tudo isso é forma. Né? Então, nesse processo de vai havendo mudanças, um exemplo, uma coisa que a gente conversou lá
o modelo de culto litúrgico, ele pode ser mudado. Talvez hoje, a forma que nós estamos fazendo, talvez daqui a uns 5, 10 anos ele já não sirva mais, né? Porque é uma análise e a forma muda. Agora a Bíblia é a essência, né? Então, acho que é importante a essa compreensão, porque aí a gente acaba rompendo alguns preconceitos, né? Com relação a isso. Poxa, tem gente que pode ter essa dificuldade, ver o mensageiro pregando lá, aí ele já desanima, porque ele lê o texto bíblico e a igreja sentada. Isso é forma, Sim. entendeu? Então, aí ele perde a espiritualidade por causa da forma, mas a essência está sendo ministrada lá em cima. Então, nós não podemos perder essa percepção. Tá? A forma se muda, se analisa, o contexto onde a igreja está, as pessoas que estão envolvidas. Agora, o mais importante é a essência, né? Que é a Bíblia Sagrada. Eu tenho um líder na igreja que, só para explicar para os irmãos da maneira mais didática possível o que é uma série de mensagens, né? Sempre que ele pode, no início, ele diz assim: irmãos, é uma mensagem que a gente não consegue falar de uma vez só. Então a gente precisa dividir ela em partes. Então, a gente divide ela em 3, ou em 4, ou em 5 partes. Mas é uma mensagem apenas. Não, e se você for até... A gente fala muito de contexto externo, né? Ó, o número de pessoas, eu lido ali com muita gente, o número de pessoas que assistem séries nos streamings não é brincadeira, não. Pessoas que a gente conhece da igreja, fora da igreja, né? Então, quando você coloca um exemplo, ano passado tava essa discussão de vai ter vacina, não vai? Quem vacina? Aí nós, em janeiro, colocamos uma série de mensagens denominada As Vacinas Aprovadas por Deus. E foi feita as exposições bíblicas com base numa contextualização, né? Que estava uma discussão. Bom, Deus já tem uma vacina que foi aprovada por ele. É legal porque curioso para saber dessas vacinas. E é exatamente isso que o Alex falou, eu gostei, porque quando a gente vai pensar numa série de mensagens, junto com os pastores da igreja, que é o meu caso, primeiro a gente discute o que está sendo a igreja, o que a gente está enxergando, o que precisa ser trabalhado. A gente ora e depois nós vamos falar dos temas que a gente precisa trabalhar. Também tem momentos, como aconteceu com você, Fabiano, que a gente está ali na programação de série. Minha programação é de 6 meses. E aí, quando a gente entrou na pandemia, por exemplo, né, começou, né, fechamos a igreja e fomos para os vídeos. Interrompemos a nossa série, né, e tivemos que fazer uma série. Vai ficar bem, Deus está na frente, sabe? Boa. Porque eu não posso perder esse time. Sim. E não deixou de ser espiritual, porque a palavra de Deus também traz consolo para quem precisa. Então, essa sensibilidade vem da onde? Vem do Espírito Santo. Sim. Você me permite falar de série ainda? Tá a última para gente seguir. Esse nem era o assunto. Essa sensibilidade da igreja para falar daquilo que está todo mundo falando, ela é fundamental. Porque nós falamos de perguntas que nós fizemos às igrejas. E tem uma pergunta, acho que todo mundo já ouviu também, ou uma expressão, né, que diz assim, que a gente precisa oferecer as respostas para as perguntas que as pessoas estão fazendo. Sim. Então, de repente, você está num contexto de pandemia, está todo mundo vivendo essa realidade. E aí a igreja se propõe a falar de um tema que está completamente desconexo, né? Então, que relevância há nisso? O desafio, ou um dos desafios da série de mensagens, eu sou um grande defensor da série de mensagens, é que a gente possa também aproveitá-las para oferecer essas respostas às pessoas. Sim. Então, as pessoas estão precisando de esperança. Ok, vamos falar de esperança. E quanta oportunidade há na Bíblia para a gente falar de esperança. As pessoas estão pensando na vacina, vamos falar da vacina, sim, né? Sim. Então é uma maneira bíblica, criativa e eficiente, né, de aplicarmos o Evangelho. Tem uma distância aqui no que eu vou falar do ponto de vista bíblico, né? Você tem Paulo, a gente está falando de série, né? Mas eu vou falar de Paulo pregando o Evangelho e ele tenta entrar na Ásia. O Espírito Santo impede, porque ele tem um chamado para ir para Macedônia, né? Esse é o processo da série. A gente define uma série, a gente está ali diante de Deus, porque Paulo estava diante de Deus em oração, querendo ir para a Ásia.
Só que às vezes acontecem coisas no meio do caminho que aponta para a Macedônia, né? Então, nessa linha do precisamos de vacina, do ficar bem, aqui dessa fala, puxa, falar o que as pessoas estão perguntando. 2019 teve um período muito intenso de tragédias. Brumadinho, Flamengo, Boechat, aquela escola em Suzano. E Campinas, aqui a tragédia na Catedral, em Campinas. A gente interrompeu uma série e abriu uma série Precisamos Falar sobre Tragédias. E foi muito impactante, porque as pessoas estavam querendo ouvir qual é a visão bíblica de tantas tragédias que estavam acontecendo. Mas eu não vou deixar a gente continuar nisso aqui, senão a gente não vai parar. Fazer um programa de série. Tá na lista hoje aqui. Já saíram vários temas aqui para futuros programas. Tá na lista aqui. Vamos lá. Irmãos, para a gente ir fechando esse programa aqui. Passo a passo da revitalização. Não tem receita pronta. Não dá para determinar um tempo. A gente viu que tem tempos diferentes, realidades diferentes, caminhos diferentes. Mas em linhas gerais, pastor nasce no coração de Deus. Pastor, perguntas, liderança, preparação da liderança, apresentação para a igreja, e aí começa a abrir um leque. Sim. Leque de possibilidades na liturgia, nos ministérios, no ensino, na adoração, na linguagem, no discipulado, na estética. Aí sim, agora dá para falar, né? Sim. Ela não é o carro-chefe, mas ela vai precisar. Não deu nem tempo, né? Você aproveitou a pandemia para fazer uma reforma na igreja. Então tem todo um aspecto aí. E aí, o que me faz perceber que eu acho que todo o processo de revitalização ele vai trazendo uma consciência a partir da missão da igreja, daquilo que é o papel da igreja naquela comunidade, de que tudo está apontando para que a igreja cumpra a sua missão, e isso vai envolver revitalizar toda essa análise interna, e eu tenho certeza que vocês também têm feito análise externa, e é aqui que eu queria terminar. Porque me faz perceber que talvez as igrejas de vocês ou estão perto, ou estão chegando no ponto. O Fabiano está falando da questão dos dons, né? Que está chegando na hora de implantar os dons. Mas também, mais dia menos dia, nesse processo de revitalização, a igreja sai do ajuste interno para começar a impactar o bairro e a cidade com ações lá. Perfeito. É um caminho? É um caminho. É um caminho. Me permite citar um exemplo? Lá na igreja local, nessa tentativa mesmo de fortalecer esse aspecto missional, nesse desafio de sair, a gente fez uma série chamada Saída de Emergência. E aí, no meio dessa série, nós pegamos um sábado de manhã. Essa série foi feita no mês de novembro. Aliás, acho que foi o primeiro dia dessa série, no sábado de manhã. O culto continuou acontecendo, mas nós identificamos pessoas que queriam fazer com a gente a ação, e nós fomos em um cemitério de Campinas, era dia de finados. Nós fomos fazer uma ação que acho que muita gente já fez, né? Que a gente chama de abraço grátis. É um negócio muito simples, a gente fez uma camisa escrito abraço grátis. Pessoal, o cemitério ele fica lotado, né, no dia de finados, e nós fomos lá com essa camiseta e as pessoas comovidas, visitando seus parentes no cemitério, e a gente oferecia um abraço. Só isso para as pessoas. Nós estávamos mais ou menos acho que de 15 a 20 pessoas da igreja. Nós começamos essa ação acho que umas 8 horas da manhã e voltamos para o culto ainda da igreja. E aí quando a gente voltou para o culto, a gente deu feedback para os irmãos do que tinha sido essa ação. E aí eu preguei sobre saída de emergência, com base lá em João capítulo 20. Então acho que foi apesar de ser pontual, mas foi uma experiência assim que mostrou para a igreja que é possível sair, dá para sair. Uma outra experiência foi um Dia das Mães. A gente pegou as ruas do entorno da igreja, 4 ou 5 ruas, compramos uma rosa e nós fizemos um cartãozinho dizendo homenagem ao Dia das Mães e fomos de casa em casa ali no entorno da igreja oferecer essa rosa. E aí é um negócio muito simples, mas a gente não imagina o impacto que isso tem, né? Exatamente. Para algumas pessoas especificamente. E aí, para a última, eu paro. Para citar a pandemia, a gente fez uma série
Eu vi uma série... Você gosta do assunto sério, né? Eu gosto de trazer no programa. Assisti muito também, né? Eu vi uma série numa outra... num companheiro nosso, né? Que ele chamou de Pandemia de Paz. Eu falei, puxa, que legal, né? Nós vamos fazer uma chamada Pandemia de Amor. E nós fizemos uma série de 2 meses, chamada Pandemia de Amor. E no meio dessa série, a gente conseguiu colocar a proposta da ação social. Conseguimos ir numa comunidade, a igreja se mobilizou, fez doação de alimentos, teve drive-thru de entrega de alimentos, algo que o Movimento Radiação faz regularmente, né? A gente fez pontual. Foi pontual, mas foi também significativo. Então, mais uma vez, foram ações que tentaram mostrar para a igreja que a gente pode sair, dá para a gente sair. A gente não precisa ficar só dentro da igreja, né? O nosso chamado não é só para o culto público, mas é também para sair da igreja. Ainda que para a gente o culto público ele seja essa porta de entrada, mas a gente viu que dá para sair e fazer muita coisa. Na medida em que toda a igreja compreende um processo de missão e discipulado, em que todo mundo é responsável pela missão e não só o departamento, né? Chegará o momento da igreja entender que essas ações que a gente tem exemplos pontuais vão se tornar parte da vida da igreja, né? Sim, naturalmente. É isso? É isso. Teve um negócio que a gente fez, posso falar rapidinho aqui? Mas fala de mais uma série. A gente fez junto, por isso que eu lembrei aqui, mês de agosto, mês do voluntariado. Fizemos atos intencionais de bondade. Só o Fabiano ficou fora dessa, a gente fez aqui nas 3 igrejas, ou mais até. Foi muito legal. A igreja ela tem que se sentir envolvida com a cidade. A igreja está dentro de uma cidade. No nosso caso, a gente está dentro de um bairro de Sorocaba, que é um bairro conhecido pela sua violência e pela sua pobreza. Eu falava para vocês aqui no making off aqui, que a igreja ela meio que destoa da pobreza do bairro, até porque reformamos a igreja recentemente, os irmãos têm um poder aquisitivo melhor que o do bairro, e as pessoas do bairro não se sentem à vontade de estar na igreja. O que fazer para abraçar esse bairro? Já foi feito várias coisas, acolhimento com crianças, sopão. Hoje, e a gente está muito incomodado para fazer alguma coisa, muito incomodado. E assim, é muito interessante que são parte das pessoas que chegam agora na igreja. Pastor, o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas? Não parte daqueles que estão há muito tempo, mas os novos alcançados. Então a gente começa a vislumbrar ações, aí que está. Não dá para eu inventar a roda, eu tenho que entrar em contato com o poder público, não no sentido de pegar o dinheiro dos caras, mas falar assim, olha, o que a gente precisa fazer ali? Fala pra gente. E fazer parcerias nesse sentido, e é o que a gente tem buscado fazer hoje, para ser luz no bairro onde a gente está. Legal. Até mesmo com outras denominações. Puxa, não, eu vou fazer aqui o meu negócio, mas o pessoal ali da igreja X não vai entrar porque não é a minha denominação. Vai virar uma loucura, eu não tenho condições de fazer para o bairro inteiro, mas se a gente se unir, a gente tem condições de fazer isso. Hoje a gente pensa em relação a isso com bastante seriedade e é uma realidade já para a gente pensar nisso para o ano de 2022 já. Muito legal. Para um próximo passo. Próximo passo nosso? Esse faz parte de um próximo passo. Que fazendo isso a gente vai entender a nossa missão. Ao fazer isso a gente segue para o passo que a gente quer dar, que é uma plantação de uma nova igreja em Sorocaba. Eita, isso não estava nem na pauta aqui. Não estava. Não tinha notado em lugar nenhum. Muito legal. É uma plantação. A gente tem sonhado, Deus tem colocado no nosso coração. Revitalizar para plantar. Revitalizar para plantar. Que legal. Aí, como Muito expandir? bom. A gente é voltado à expansão. A igreja reforma, então fala, não é para sair daqui. Mas a expansão ela deve continuar. Só tem um jeito, fazer uma plantação. A gente precisa entender nossa missão na cidade para fazer uma nova plantação. Muito bem. Temos passos aqui muito evidentes, importantes, diferentes, mas complementares aqui que pode ajudar as pessoas a entenderem esse processo. Perceba que se você tiver interesse nesses assuntos, a Comissão de Revitalização, esses pastores, na verdade, que podem também ajudar vocês, porque a Comissão de Revitalização, na verdade, são pastores que têm trabalhado no processo de revitalização para ajudar, quem sabe, no processo de revitalização na sua igreja. A gente está chegando na metade dessa série e eu queria agradecer a participação de vocês 3 aqui. A gente vai continuar com outros 4 programas e com outras
pessoas, com outros convidados, para tratar dos seguintes assuntos aqui. A questão do olhar atento à recepção e integração da igreja local. A gente vai ir afunilando, né? A questão da pregação na igreja local, as séries aqui, a gente vai conversar bastante sobre esse assunto. Quem vai estar aqui? Vamos ver. Vou ter que chamar o Alex. Um olhar atento à missão na igreja local, e aí a gente encerra com um olhar atento ao processo simples e claro de discipulado. Mas eu queria agradecer imensamente, eu sei que é cansativo, é puxado, os irmãos sabem, acho que têm percebido, esses programas são gravados, a gente gasta aqui um tempo, investe um tempo aqui, e eu agradeço vocês que vocês deixaram as igrejas locais, a família de vocês, para se deslocar para cá. Eu queria agradecer muito vocês. Um minutinho, uma palavra rápida, eu queria que vocês deixassem uma palavra de incentivo, de desafio, para toda uma liderança que está olhando para esses programas do Reviva e vendo assim, puxa, dá para fazer alguma coisa, tem gente fazendo alguma coisa, tem mais, né? Igual Elias, né? Tem mais gente de joelho que não se dobrou a Baal, né? E a gente está junto nesse processo e sonhar de novo igreja para a gente ver igrejas revitalizadas, crescendo, cumprindo a missão, fazendo diferença nas cidades. Eu queria que vocês dessem essa palavra final. A gente segue a ordem aqui, Beto, Alex e Fabiano, e no final, Fabiano, ora para a gente encerrar esse período, e fica aqui realmente meu agradecimento a vocês por esses 4 programas que a gente fez juntos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu, com sinceridade, espero ter somado com alguma coisa aqui com vocês, principalmente com você que está assistindo a gente, pelo menos ter te inspirado a seguir em frente. Quando a gente se propõe a fazer um caminho da revitalização, que não é nosso, é o caminho de Deus, apenas estamos ouvindo a voz do Senhor. Às vezes a gente se depara com um cenário como se fosse uma grande montanha, que a gente precisa escalar ela, mas vai em frente, né? Deus com a gente escala a montanha assim, não é fácil, tem choro, tem dores, mas quando a gente chega lá em cima da montanha e vê o que a gente fez e para onde a gente vai, vale a pena. Vale a pena a gente estar no centro da missão de Deus. Vale a pena a gente estar focado naquilo que Cristo manda a igreja dele fazer, pregar o Evangelho. Continue, vá em frente e Deus vai estar com você com certeza. Eu queria dizer para o pastor que está nesse processo de revitalização ou para essa liderança que está assistindo a gente nesses programas, reiterar o que a gente já disse aqui, né? Que a revitalização é uma ação de Deus, ela não é uma ação do pastor, ela não acontece por causa do pastor, por causa da liderança, mas a revitalização, sem sombra de dúvida, ela é uma ação sobrenatural de Deus, que começa com a gente, começa no nosso coração, Deus coloca isso no nosso coração, Deus traz alguns incômodos, né, alguns desconfortos para a gente, e a gente, com a graça de Deus, consegue compartilhar isso com a liderança da igreja, e essa liderança, uma vez também movida por Deus, ela caminha para alguns passos intencionais para que a igreja ela possa voltar ao foco das Escrituras, ao foco do Evangelho, ao foco da missão. Então, se Deus tem colocado isso no seu coração, como o Beto disse, siga em frente, siga avante e que Deus possa te abençoar nesse processo, no nome de Jesus. Amém. Bom, primeiro eu quero destacar um alerta para vocês. Não queira ser parecida com a igreja A ou B do seu bairro. Seja a igreja que Deus quer que você seja no contexto onde você está inserido. Seja a igreja que está no coração de Deus. E segundo, querido líder da igreja local, ajuda o pastor, ajuda ele, ajuda a missionária. Ambos precisam muito. Somos imperfeitos, somos falhos, mas juntos somos mais fortes. E o teu apoio não pula do barco quando as circunstâncias vierem. Chega no pastor e fala, estou com você, vamos até o final, temos foco juntos. Pastor, não fique
adiando a revitalização. Deus já falou com você, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes. Essa aqui é mais uma forma de Deus falar com você que já passou da hora de você revitalizar o seu ministério e colocar em prática aquilo que Ele colocou. Ele quer usar você. Diga ao Senhor Deus, eis-me aqui. E deixa Deus te usar, que Ele vai usar a liderança também para abençoar a sua vida. Então, pastores, essas são minhas palavras. Amém. Ora pra gente, pastor Fabiano. Ore com a gente em nome de Jesus. Deus, a minha alegria neste momento é de agradecer ao Senhor pelo fato de tratarmos sobre esse assunto que é a tua igreja, a missão da igreja, as mudanças que o Senhor tem feito na tua igreja através dos servos e servas do Senhor, a necessidade urgente de da pregação do Evangelho, que as pessoas estão sedentas do Evangelho. Meu Deus, a necessidade de uma reforma interna na liturgia, nas letras dos louvores, na pregação, na contextualização. Senhor, muito obrigado por esse tempo. E eu tenho a plena certeza, meu Deus, que nós temos ali conectados nesse tempo com a gente, pessoas sérias, pessoas que amam a igreja também como a gente. Meu Deus, e a nossa expectativa é que essas pessoas tenham se sentido desafiadas por aquilo que nós conversamos aqui. Falamos das nossas falhas, falamos das nossas limitações, mas falamos muito mais daquilo que o Senhor tem feito através de nós, da liderança, da igreja local. Senhor, meu Deus, a minha oração também, Senhor, é para que o Senhor continue abençoando aqui o pastor Júnior Mendes na condução desses trabalhos, Senhor. Outros programas virão, outros episódios virão, outros convidados virão, Senhor. Que esse programa continue inspirando, Senhor, a cada um de nós, Senhor, a continue nos animando a prosseguir firme, Senhor, meu Deus, na missão que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, minha gratidão, Senhor, por esse tempo que passamos juntos aqui, e a Ti seja dada a honra, a glória e a adoração para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Fabiano, Amém. pastor Alex, Amém. pastor Beto. Privilégio ter vocês aqui, aprendi muito e estou sendo muito edificado com o ministério e a vida de vocês. Foi top. Irmão, amigo, pastor, líder, muito obrigado da tua presença. Semana que vem a gente continua. Que pena, sem esses 3 aqui. Vamos tentar formar um outro time que ajude a gente a continuar essa conversa e a gente retoma com a ideia da recepção e da integração na igreja local. Tá bom? A gente te espera semana que vem. Deus te abençoe e até lá. Amém.